E nós recebemos aqui no estúdio, ao vivo, a chefe do cartório da 70ª Zona Eleitoral de João Pessoa, Alice Coelho. Boa tarde, Alice, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Hermes. Muito obrigada sempre por estar concedendo esse espaço para que a Justiça Eleitoral possa prestar os devidos esclarecimentos à população. Isso, estamos a 4 dias do primeiro turno das eleições. Tudo pronto? A logística toda da Justiça Eleitoral está pronta? Sim, a logística está pronta e nós estamos executando neste momento exatamente essa logística, né? Então entramos nessa fase final e agora todos os cartórios eleitorais se preparam para fazer a instalação de urnas eletrônicas, enfim, a arrumação dos locais de votação, para que no domingo tudo transcorra como deve ser nessas eleições. Quando é que esses locais de votação, eles começam a ser isolados e começam a receber os equipamentos da votação, urna eletrônica, cabine e tudo mais? Bom, a partir de amanhã as escolas elas já começam a entregar, paulatinamente as escolas vão entregando, né, os seus espaços. Então, a partir de amanhã as escolas já começam a ser organizadas, na sexta-feira também, e a maior parte das urnas eletrônicas do estado, elas são instaladas no sábado. Então, no sábado, todos os cartórios eleitorais, então, eles se debruçam nessa atividade de instalação das urnas eletrônicas daqui do estado da Paraíba. E essas urnas eletrônicas do interior, elas já foram distribuídas? Já, as urnas do interior já estão devidamente nos seus depósitos, só aguardando o momento de entrarem, dos locais de votação serem entregues e elas finalmente poderem ser instaladas nesses locais de votação. Nesses dias que antecedem o pleito propriamente dito, Alice, há cuidados da Justiça Eleitoral, por exemplo, local onde não tem energia ou de repente a energia tem uma voltagem muito baixa, não comporta tantos equipamentos eletrônicos, isso tudo é avaliado? Claro, Hermes, esse trabalho a gente começa a fazer muito antes, com bem antecedência. Então, no início do ano, equipes já se dirigem para esses locais de votação e já começam a fazer essas vistorias. De forma que, se for uma escola estadual, escola municipal, então as secretarias, elas já são oficiadas pelo juiz eleitoral para que as providências sejam tomadas e a gente vem acompanhando e monitorando todos esses reparos que tem que ser feito. De forma que quando a gente já entra no sábado para instalar as urnas eletrônicas, tudo tem que estar em perfeito funcionamento. O grande dia é o domingo, né? A partir de 8 horas começa mesmo as filas que se formam ali antecipadamente, já andar, já ir para a cabine de votação, já exercer o seu direito e o seu ato democrático de votar nos seus candidatos. Mas e aí, o que é que pode e o que não pode este ano na chegada no local de votação, na zona eleitoral? Então, primeiro, na sessão. A gente recomenda a esse eleitor, para procurar com antecedência, procurar saber o seu local de votação, a sua sessão eleitoral, para que não cause tumultos dentro dos locais de votação. A gente sabe que muitos eleitores se dirigem para esses locais e ficam ali perdidos, e quando a gente vai entrar em contato, analisar a situação daquele eleitor, ele está no local errado, onde ele não deveria estar. Então, primeiro, procurar saber aonde vota. E ele pode procurar saber aonde vota através de diversos canais. Existe o aplicativo e-Título e ali ele tem todas as informações sobre o seu local de votação. Inclusive é bom pesquisar porque alguns locais de votação sofreram mudanças justamente porque não tinham, na época em que foram feitas as vistorias, condições de serem instaladas sessões eleitorais naqueles locais de votação. Então, alguns sofreram mudanças, é bom procurar saber. Então, através do e-Título, tudo isso pode ser informado. Ele pode fazer essa consulta também através do site da Justiça Eleitoral, pode fazer a consulta também através do aplicativo, onde nós estamos num plantão, 3512-1500. O que é que pode para o eleitor no dia da eleição? Então, ele pode se dirigir tranquilamente para o seu local de votação. E chega muita pergunta, eu posso ir votar com a camisa do meu candidato, com acessórios do meu candidato, boné, adesivo, enfim, pode, tranquilamente. Desde que não... E desde que essa manifestação permaneça silenciosa. O que não pode é o eleitor chegar no local de votação, fazendo comentários, falando alto, pedindo alto. Balançando a bandeira e gritando o nome do candidato. Gritando o nome do candidato. Então, essa manifestação ostensiva, ela não pode ser feita, ela tem que se permanecer silenciosa. Não pode haver aglomeração no dia da eleição. Então, votou, sai dali do local de votação e vai curtir o seu domingo, né, da forma como deve ser. Então, não faça esse tipo de prática de aglomeração.
Aí, lógico que não pode, né? Aglomeração, carreata, passeata, que às vezes a gente vê, né? O eleitor, ele vota, permanece por ali nas imediações e sai um grupinho ou um grupão fazendo uma passeata ali naquele, isso aí não pode, No né? caso das carreatas, cara, uma aglomeração ali de carro, 10 carros, 15 carros do mesmo candidato passar pitando. Não pode. Não Aí pode, já não né? pode, não. Nem que seja só para passar ali na frente do local. Não pode, não pode, né? Então é um dia realmente que deve ser dedicado para que a população se dirija para o seu local de votação, exerça a sua cidadania sem qualquer tipo de influência mais no dia da eleição. Isso aí não pode. E o celular, pode ou não pode levar? Pois é, o celular, os documentos aceitos pelo eleitor votar, pode ser ele tanto na forma física como na forma digital. Então, Isso. não confundir o que é que pode entrar na sessão eleitoral e o que é que não pode. O eleitor, ele pode entrar na sessão eleitoral munido do seu celular, até porque o seu documento pode estar na forma digital e ele apresenta o documento através do celular. O e-título? O e-título, por exemplo. Então, ele pode entrar na sessão eleitoral com esse equipamento, com o celular. O que é que ele não pode? Isso aí está proibido realmente. Em todas as sessões eleitorais, o eleitor ele vai encontrar uma mesinha, um local ali que vai ser destinado para que ele coloque aquele equipamento enquanto ele se dirige para a cabina de votação e realize a sua votação. Então, o eleitor não vai poder adentrar na cabina de votação munido de celular. E não é só o celular, é qualquer equipamento que possa fazer o registro do voto daquele eleitor no momento que ele estiver na cabina de votação. Então, tablets, celulares, máquinas fotográficas, até o reloginho que possa registrar o momento do voto, tudo isso aí está terminantemente proibido e ele vai ser abordado pelo presidente da sessão. O presidente da sessão vai pedir para que ele posicione aquele seu equipamento naquele local que está ali destinado. Mas a tecnologia está tão avançada que hoje tem uma chamada caneta espiã, né? Tem E caneta, tem óculos, né? E se tudo. for identificado isso também, isso sofre aí é sanções, um ilícito, né? Um ilícito eleitoral e se o mesário identificar, então esse eleitor ele pode ser conduzido para a Polícia Federal e aí ele vai ter uma série de dor de cabeças, porque depois ele vai responder pelo devido processo. Ok. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui a conversa com a Alice Coelho.